Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Quarupi, entrevistando o doutor Léo Meira, com a filha dele, a dona Laís, que diz que tem muita vergonha, mas que está mandando um abraço para a Laura, que é amiga dela. Né? Manda um beijinho para a Laura. Não, tem vergonha, já falei. E manda um beijinho para a mamãe. Já tem vergonha. Tem vergonha? Ela tem vergonha. Tudo bem. Beleza, mas está sorrindo. Olha que sorriso bonito de princesa. Não é isso? Então, doutor, falávamos... Pegou o microfone? Falávamos da importância de pensar a cidade de Sertãozinho. Falamos também da vereança, da sua vereança, mas você falou aí que em 1986 já estava na política, na União? Já estava na União da Juventude Socialista. Olha, que beleza. Não sou socialista, né? Eu acho que e respeito todas as opções e as opiniões políticas e ideológicas, mas quando a gente é jovem, a gente tem uma visão diferente de mundo, de economia, de sociedade. Hoje eu defendo o liberalismo econômico, né? Eu sou um conservador, digamos, de centro-direita, aquela pessoa que preza pela família, pelos costumes, mas ao mesmo tempo eu sou um extremo defensor das condições sociais, das condições e opções que as pessoas fazem. Uma prova tanta de que eu fui o primeiro juiz de casamentos da região a celebrar um casamento homoafetivo, e já celebrei quase 100 casamentos homoafetivos, e entendo que a formação de uma família não depende apenas do homem e da mulher, depende de amor, respeito, de cumplicidade. Mas isso é talvez uma matéria para uma outra entrevista um pouco mais longa, sim, né? Mas voltando aqui, com os meus 15, 16 anos, 13, 14 anos, eu era um socialista, porque tinha uma visão de mundo de que o socialismo, e até mesmo um pouco do comunismo, no sentido mais bonito do comunismo, da divisão igualitária da propriedade entre as pessoas, era a forma de governo ou de representatividade numa política e num Estado a melhor possível. Mas a gente vê que hoje que não, que é muito difícil. O socialismo e o comunismo pelo mundo causou muita fome, muita tragédia, muita miséria, atraso tecnológico e, felizmente, né, nós vivemos num país que está sempre oscilando aí entre o socialismo, o capitalismo, o liberalismo econômico e tentando avançar para que nós possamos ter qualidade de vida melhor. Então, a gente vai evoluindo, vai tentando melhorar, né, ao longo da vida, e eu acredito, no meu ponto de vista atual, 47 anos, pai de 2 meninas, né, com todas essas atividades que eu já desenvolvi, convivo com classes sociais diferentes no meu trabalho, na minha vida social, e entendo que ainda vivemos o liberalismo econômico ainda é digamos assim, a melhor forma de modernização e de avanços e de progresso. Eu ainda acredito, hoje eu penso dessa forma, mas já fui da União da Juventude Socialista em 1986. Eu posso fazer também o meia-culpa, né? A minha família sempre foi muito pobre e eu sempre trabalhei para poder estudar, tanto é que eu cheguei na universidade muito tarde, eu fiz a Unesp de Araraquara, eu cheguei com 23 anos, que eu passei grande parte entregando marmita, sendo chapeiro. Eu vejo os meninos e as meninas descarregando o caminhão da Copercana, do Savenhago, né? E sempre me lembro com saudade de que eu fiz isso também, né? E, obviamente, entrando na universidade, você começa a estudar um pouquinho, aí já acha que é o dono da razão, e eu me transformei num comunista ortodoxo, era um comunista mesmo, de saber. De carteirinha. Hoje eu combato o comunismo, porque é uma grande farsa, uma grandiosa mentira, uma
palhaçada sem tamanho, e falo isso porque eu falo isso em qualquer lugar, certeza, né? É uma certeza. palhaçada sem tamanho, né? Então a gente combate isso, né? Mas tem um grande pensador, o Ibsen, que você conhece, que dizia: desconfie de um jovem se ele não for socialista na juventude. E não acredite nele se ele for socialista na velhice. Perfeito. Aí não pode. Perfeito. Ilusão na velhice não podemos ter. Perfeito, com certeza. Eu penso assim, hoje nós temos um escritório com 11 advogados. Nós somos 3 sociedades em parceria. Mandar um abraço aqui para o doutor Ivan Bueno, presidente da OAB, doutor Luciano Dias e os demais colegas que compõem lá a nossa advocacia. E nós temos advogados jovens, advogados mais maduros e advogados, digamos, senis, como eu, já chegando aos 50. E nós conseguimos conviver com todas essas divergências lá. E nós temos ainda, dentre os colegas, em pleno século XXI, caminhando aí para o século XXII, ainda algumas ideias, do socialismo mais radical que beira o comunismo, essas ideias essas ideias marxistas que a gente sabe que não funcionou em lugar nenhum, trouxe fome, tragédia, pouquíssimo desenvolvimento, ou quase nada de desenvolvimento tecnológico e econômico, mas ainda temos, e cabe a nós, com a maturidade da vivência, que tivemos, e pela experiência que tivemos no passado, tentar colocar na cabeça desses jovens de hoje aí, que ainda é a melhor condição para se viver dentro de um país de liberalismo econômico. Nesse sentido, doutor, nós temos um problema imenso no Brasil. Qual é? Grande parte da nossa população, por falta de oportunidade de estudo, acabam se transformando numa mão de obra sem qualificação. Você está vendo aí o problema que é aula online na escola pública. O menino às vezes tem celular, mas não tem chip. Ou é uma máquina muito antiga. E aí dá-se, e já se dava, uma má formação. Aí nós temos um problemão. Qual é? Se o Estado não ajuda essas pessoas, elas não se desenvolvem. Mas se o Estado ajuda as demais, quem não prospera é o Estado, quem não prospera é o país. Então nós temos que achar, desculpe, só cortar aqui, para o senhor poder falar. Nós temos que achar esse caminho entre o liberalismo mais radical e a necessidade que no Brasil se tem, infelizmente, de um auxílio emergencial. Perfeito, professor, perfeito. E aí eu completo o seu raciocínio com uma situação que, à primeira vista, dá a impressão de que a minha fala está voltada a um preconceito. Aí vocês aguardem eu terminar para concluir. Nós hoje precisamos urgentemente de uma proteção social das pessoas, ao invés de uma proteção racial. Nós temos aqui 2 exemplos de pessoas bem-sucedidas na vida profissional, na vida social, que foram muito pobres na infância. E nós somos brancos, de famílias tradicionalmente de origem europeia, ou, no meu caso, asiática, essa mistura. E nós precisamos perder esse conceito de que a proteção precisa ser apenas em grupos específicos, quando na verdade nós precisamos proteger as pessoas menos privilegiadas, aqueles que não têm a condição de alcançar o privilégio de ter uma formação educacional como nós tivemos, independente de ser negro, branco, índio, amarelo, migrante, imigrante ou de qualquer forma, porque assim nós vamos nivelar com a mesma régua para cima toda uma sociedade e não grupos específicos dela, que o que cria a divisão, o que cria o preconceito, aumenta o preconceito que nós já temos e temos, aumenta a desigualdade social, porque sem educação, sem uma boa formação acadêmica, nós não conseguimos sair da pobreza. Com
Com certeza. Sem educação nós não vamos a lugar nenhum. Sem respeito ao outro, né? O respeito cristão pelos outros, nós também não vamos a lugar nenhum. Sem dúvida, sem dúvida. Independente da religião que temos, né? A fé e aquilo que você traz por temor ou por amor àquilo que você acredita, também forma o cidadão. Muito bem lembrado, nós ainda não tínhamos tocado nesse assunto. Essa questão, né, da necessidade de uma fé, porque a fé vai dar um sentido para a nossa vida, né? O grande Dostoiévski dizia, se Deus não existir, tudo é permitido. Eu posso matar minha mãe, posso arrebentar com o crânio do meu pai, porque aí não há castigo. Agora, se Deus existe, é bom pensar nisso, é bom pensar a partir disso e dando um sentido para as nossas vidas. Com certeza. Uma a mais das felicidades que eu tenho nas funções de juiz de casamento é justamente isso. Nós temos hoje um país tecnicamente e legalmente laico, apesar de sermos a maioria de católicos, que está começando a equilibrar com o protestantismo, que o que chamamos de os evangélicos, né? Antigamente eram chamados de protestantes, aqueles que divergiam da religião católica. Então hoje nós temos, o que me dá esse privilégio? Hoje eu celebro os casamentos de qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer condição, e convivo com pastores, com umbandistas, com espiritistas, é o termo certo? Os espiritistas, né? Os espíritas. O doutor aqui é o senhor. E com os católicos, e isso, então assim, eu não sou um praticante da religião, eu sou um cristão, mas por não ser praticante de religião específica, eu consigo conviver e me nutrir de todos os conhecimentos que todas essas religiões têm, com muito respeito. E esse freio que o professor falou sobre a gente não matar a mãe, não pecar, não desejar a mulher do próximo, é um freio justamente que a religião nos ensina, que somado à nossa personalidade e ao nosso caráter, nos forma homens de bem. E essa escolha do livre-arbítrio, né, que temos, é ajudada, é potencializada quando temos esse temor. Como no meu caso, né, que acredito no ser superior chamado Deus, o temor a Deus. Com certeza, né, que é muito necessário. Não podemos ter o que leva a uma divisão que algumas religiões estão querendo de se impor como uma melhor do que a outra, porque isso leva à desunião. E o povo brasileiro, ele já é bastante diverso, né? Nós somos muito diferentes na cultura, porque o país é grande demais, entre o Nordeste e o Rio Grande do Sul e o Acre. Então nós precisamos de alguma coisa que nos una e nada que nos espalhe, no sentido de criar uma cultura que leve ao ódio, que leve eu sou bom, você não presta. Isso precisa ser combatido. Nós precisamos aumentar a ideia de brasilidade. Professor Egídio, eu ainda acredito que o país, que a sociedade brasileira ainda é tolerante. Está crescendo a intolerância, a aversão ao oposto, né, ao pensamento em especial. Eu acredito que boa parte dessa cultura foi implantada pelos políticos que tentaram dividir a população para oferir ganhos, ganhos que eu digo políticos mesmo, dessa população A ou B dividida. Mas ainda acredito que nós somos um povo tolerante ainda com a divergência e com a diversidade. Ainda acredito, mas precisamos melhorar. Não, com certeza, nós somos, se comparar o racismo norte-americano com o nosso, lá existe o ódio racial. Que leva sem dúvida, a segregação de bairros, a segregação de bairros inteiros. E não é coisa de filme, bairros americanos como o Bronx, onde mesmo havendo habitantes brancos, eles precisam estar inseridos dentro da cultura negra, senão são discriminados, e vice-versa, em bairros que a comunidade
racial branca é maioria, precisa o negro estar inserido na cultura do branco, e isso é muito pernicioso. E graças a Deus nós ainda não temos isso, né? Com certeza. Sem falar nos países árabes, alguns deles, com a intolerância religiosa radical, que isso é acho que talvez o grande mal da humanidade. Então, aí que o senhor acerta em cheio, né? Pregar a intolerância, como alguns políticos fazem, hoje pode ser que não seja tão grave, mas o ódio pode levar a uma questão que eu e você conhecemos muito bem, né? Que é a guerra entre judeus e árabes, e essa guerra não tem solução, porque se fosse por dinheiro, por terra, por imperialismo, por qualquer outra coisa, tem solução. Guerra religiosa iniciada não tem solução. Muito bem lembrado. Além de religiosa, aí entra a questão territorial, por divisão de onde nasceu Cristo, onde deixou de nascer, onde foi batizado João Batista, onde foi isso ou foi aquilo. Isso é muito ruim. Sem contar a divisão entre Maomé, que é o ser supremo, que na verdade é Deus, que é o Pai de Jesus Cristo. Isso não tem solução. Uma questão patrimonial se resolve, uma divisão de terras, a depender da situação, como no caso, né, de Jerusalém, é uma tentativa de divisão eterna entre o nascedouro do cristianismo. Mas eu acredito que mesmo assim ainda pode haver uma solução. Mas a divisão religiosa, essa é quase impossível de ser resolvida, de ser solucionada. Precisamos rezar. Esperamos que volte o Todo-Criador para ser o juiz dessa causa. E temos que apostar no bom senso, que os políticos voltem ao bom senso e não estimulem isso. Porque, como você disse, é mais nós difícil. Não temos ainda. Mas isso estimulado, daqui 100, 200 anos, é uma coisa terrível para os nossos netos. Com certeza, com certeza. Como diz, que Deus nos proteja desse mal. Você sabe muito bem, só no Brasil, apostando naquilo que o senhor disse e concordando, só no Brasil, que na cidade de São Paulo, no bairro do Brás, o judeu sai da loja dele e vai almoçar num restaurante árabe e eles se cumprimentam. Se eles estivessem lá em Jerusalém, eles se odiariam e um daria uma facada no outro, né? Aqui nós conseguimos isso, ainda temos isso, né? Você vê que as pessoas convivem. Por mais que sejamos preconceituosos, nós convivemos. Sem assassinato, sem expulsão de cidade, sem perseguição, né? Sem enxovalhar a pessoa na internet. Por isso que eu acho que esse é seu papel como grande vereador, como grande advogado, como educador, que na verdade você é, né? De estimular na política a questão do respeito às questões políticas, sociais e religiosas. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que sem respeito, e esse respeito a gente tem que olhar, e agora com a minha filha aqui ao lado, nós temos que priorizar nos dois extremos, na criança, para que ela forme esse conceito que nós, pais, que estamos conscientes de um futuro melhor, podemos plantar, e no outro extremo, os idosos, para que nós possamos colher e nos nutrir dos ensinamentos que aqueles que passaram por toda a experiência que ainda passaremos, e os mais jovens ainda estão por vivenciar, para que nós possamos equilibrar e achar um país, um mundo melhor e uma sociedade melhor para se viver. Bom, doutor, eu quero agradecer a participação. Ele voltará, fiquem tranquilos. É uma enciclopédia, tem muita coisa que ele fez, só que a dona Laís está brava aqui, porque ela quer atenção e ela está certa, o pai é dela. Não é isso? É seu pai? Né? É o pai dela, ela está bravinha, então nós vamos interromper por aqui, agradecendo a paciência da Laís, a bondade do doutor. Fale o que o senhor quiser dizer agora. Professor, eu quero deixar uma mensagem para os jovens, com toda a dificuldade que nós estamos vivendo,
com toda a diversidade e a tribulação pelas quais estamos passando, acreditem, tenham fé, respeitem os mais velhos, cuidem das nossas crianças e invistam em si mesmos. Invistam em educação, em formação. Uma curiosidade, em pesquisas recentes feitas em Stanford, Harvard, o QI, pela primeira vez de toda a humanidade civilizada, pela primeira vez, os jovens foram detectados com QI abaixo dos pais. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque quem é um pai zeloso como sou e amoroso, eu não quero que a minha filha seja pior ou pelo menos que tenha uma menor qualidade de formação que eu tive. Então, jovens, dediquem-se à vida, que o futuro está aí e lhes pertencem. Um grande abraço, professor Egídio, muito obrigado. Agradecer aqui a cervejaria Lunde, Mata do Leão, ao nosso amigo J Show, e um grande abraço e até breve.